Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Como vocês já sabem, eu sou Ítalo Marques. Eu sou Victor Santana. E esse é o Noir no Ar. E hoje nós viemos falar sobre... Gara. Não. Ele não é o Sandman? Sobre a nova série da Netflix que está aí causando muitos comentários, sendo aclamada pelo público e pela crítica. E estamos falando de The Sandman. Então, se você quer saber o que nós achamos dessa série, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de tudo, mas o mais importante, a gente vem pedir a vocês novamente para que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para as novas notificações dos nossos novos vídeos que vão estar chegando por aí. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, com a sua família. Não com sua família porque a série é para maior de 18 anos. Mas compartilha com seus amigos aí, com sua família maior de 18 que tá no lucro. Exatamente, galera. Não esquece dessa força aí não, porque a gente sonha com o apoio de vocês. Ou também não esquece de deixar sua opinião aqui nos comentários, deixar sua opinião se você gostou da série, se você não gostou, sua crítica, a gente também gosta de ver. Se o você trabalho aqui no Noir tá agradando vocês, joga a opinião de vocês aí, a gente gosta de saber também. É isso. Jabá feito, bora pro tema. Bom, Sandman é a adaptação de uma HQ de Neil Gaiman, que ao longo de muito tempo passou por propostas de adaptação e ele sempre rejeitou por achar que era uma obra muito difícil de adaptar, como de fato ela é, até que chegou um momento em que a Netflix chegou lá com a sua proposta e conseguiu fazer a cabeça do cara. A partir daí, a gente tem uma série que estreou no último dia 5, que vem pra contar o início dessa história pra gente, que vem sendo aclamada como HQ e que saiu da cabeça da pessoa que trouxe pra gente Deuses Americanos, Good Omens, que acho que na tradução pro Brasil ficou Belas Maldições, são duas séries do Prime Video. Eu prefiro o brasileiro. Também o cara que escreveu Coraline, então por aí a gente já tira, e Stardust, o Mistério da Estrela. Muito bons, ele é renomado, ele é conhecido, a gente tem nem o que falar. O passado dele fala por si só. A história de Sandman chega pra gente pra contar a história de Morpheus, ou Sonho, ou Sandman. Ele tem vários nomes de acordo com as culturas e com o passado do tempo. Então, conta a história dele. Ele é um dos perpétuos, junto com os outros 6 irmãos dele, que são Desejo, Desespero, Delírio, Destino, Morte e Destruição. E eles formam essa família que é responsável cada um por um âmbito da existência humana e eles comandam isso. Sonho, como o próprio nome diz, é responsável pelo sonho. Ele é o rei dos sonhos e o rei do sonhar, que é o local para onde todas as almas mortais vão quando elas dormem e elas sonham. Ele é responsável por criar sonhos e pesadelos e tal. E a série começa a partir do momento em que um ocultista chamado Roderick Burgess decide capturar a morte para trazer o filho dele de volta da morte, junto com outro cara lá, que agora eu não lembro o nome, mas ele tem um livro lá que consegue fazer um feitiço para que ele consiga capturar a morte. Ele usa o Grimório de Magdalena para fazer isso. Então ele faz esse ritual, só que por ele não conhecer muito do que ele está fazendo, o ritual acaba não saindo de acordo com o planejado. Em vez de capturar a morte, ele captura o sonho. Quando a coisa não sai da forma que ele planejou, pensou uma maneira de tirar proveito daquilo, então ele começa a pedir coisas a Sonho, para Sonho conceder a ele vida eterna, riqueza, e são dádivas que ele não pode conceder, e por ele não conseguir conceder, Burgess prende ele lá numa jaula. E não é nem porque ele não se recusa a conceder, ele não pode fazer isso. São dádivas que não são permitidas a ele dar e que também o ser humano não deveria pedir, porque está fora da alçada dele. Mas a gente vê ele sendo preso, sendo mantido nesse cativeiro por mais de um século. Uma redoma de vidro assim ao redor, com um selo abaixo, né, que ele não pode quebrar esse círculo, porque senão ele sai. Inclusive é através disso que ele foge.
E aí, Burgess prende ele nesse cativeiro por muito tempo, até porque ele rouba as ferramentas que dão poder a Sandman, que são a algibeira com a areia dele, o elmo dele e o rubi que ele usa, que é a pedra dos sonhos. E ele sem esses objetos não é nada. Então quando ele consegue fugir, ele precisa desses objetos para recuperar o poder dele. Até porque, depois de mais de um século dele ausente, o sonhar começou a desmoronar, tudo começou a se destruir, as pessoas começaram a ir embora, né, os habitantes de lá. As pessoas, conforme ele estava preso, começaram a adormecer e não acordavam mais porque não tinha como sair dos sonhos. Então causou um caos e ele precisa lutar contra isso para recuperar o poder dele, mas também para ajudar a humanidade e salvar o sonhar. Esse período que ele fica lá, até mostrado na série que foi uma doença que teve muita gente que teve esse caso, né? Encefalite. Isso daí. E depois chamam de doença do sono também. Passa-se vários anos, né? Mais de um século. O que muita gente tem nisso daí em relação durante a série, né? Porque quando a gente tá aprofundando mais nisso aí, a gente tem a morte, que foi a peste negra que teve na Europa, né? Eles sempre tentam justificar o que está acontecendo com uma coisa da medicina. Então, a premissa da série gira muito em torno disso. O pontapé inicial para tudo acontecer é a partir daí. Mas bom, acho que para quem viu os trailers da série, imaginou uma coisa muito mais épica, coisas de confrontos e batalhas gigantescas, imagens, muito dinheiro jorrando da tela, efeitos especiais. Bom, a gente tem efeitos especiais na série, a gente tem fantasia, mas Sandman é uma série que se trata muito de reflexão. Ela é muito pautada ali em momentos contemplativos. Você assiste os episódios trazem coisas para você pensar. E talvez, por causa disso, ela não vai agradar a galera que procura uma coisa mais frenética, uma coisa mais cheia de ação, porque o propósito dela não é esse. O propósito da HQ também não é esse. E ela não traz a essência dela para contar a história que ela precisa contar aqui. Até porque, se ela fosse agradar a galera que busca a ação, ela desagradaria a galera que é fã da HQ, e aí seria perder de qualquer forma. Então eles preferiram agir pelo certo e ser fiel. Até porque Neil Gaiman confiou que eles iam fazer uma coisa decente, né? Então eles tinham por obrigação fazer isso. Então, para não trair a própria essência, ela, em uma época onde todas as produções buscam ter ação para prender o público, ela não trai a essência e aceita correr o risco de ser rejeitada por causa disso. Felizmente não está sendo. Apesar disso, não conseguiu. O protagonista, eu acho que pode-se dizer que ele é extremamente interessante. Ele não é um personagem que você assista ele e que você goste. Ele não é pra você gostar. Ele é um personagem que ele lhe conquista por lhe intrigar. Você olha pra ele, você não sabe o que ele vai fazer, como ele vai reagir ao que acontece diante dele ali, as coisas com as quais ele tem que lidar. E quando ele reage é uma forma que a gente... foi bom. Então você tem vários sentimentos em relação a ele no decorrer dos 10 episódios da temporada. Você sente raiva, você sente pena, você discorda dele, você concorda com ele, você torce por ele. E você experimenta uma gama de sensações com ele. Além de que, né, o figurino, o ator que está interpretando o Morpheus, está realmente muito parecido com a HQ. Aquele tom mais magro, com o queixo mais definido e tal. Eu gostei da forma como eles cabelo também deixaram uma parte do personagem humanizada. Porque nas HQs ele tem os olhos negros com estrelas no lugar das íris. Então acho que se eles colocassem muitos efeitos especiais na cara do personagem, ia tirar a expressividade do ator. E ficou muito bom do jeito que tá. Consegue ser semelhante, mas sem necessariamente encher de layers na cara dele o tempo todo. A gente também pode falar que tem excelentes personagens no decorrer da série, personagens muito interessantes. A gente pode citar aí Joanna Constantine, que está no 3º episódio. A gente também pode citar John Dee, que é um personagem que representa um certo antagonista para Morpheus em certo que ponto. Funciona muito bem. E ele é muito boa a atuação dele, a atuação de David Thewlis, que eu sou suspeito para falar porque é o professor Lupin, então não preciso dizer mais nada. Mas é muito boa. Eu gostei muito da atuação dele, do personagem dele, a complexidade, a forma como eles moldaram a trajetória dele para encaixar na série de uma forma que eu acho que funcionou melhor do que na HQ, as motivações dele. E bom,
ela despreza também a linearidade. É uma série que ela não precisa ir de um ponto a outro ali para cativar você. Ela vai até onde ela precisa ir para contar a história. Ela vai voltar no tempo, ela vai para frente, ela vai para trás, ela conta aqui, ela mexe ali e assim vai se desenvolvendo. E outra coisa sobre John, que a gente tava comentando aqui, que eu gostaria de citar, que ele é um antagonista, um vilão, que a gente percebe que ele tem justificativa. É o tipo de vilão que a gente eu gosta. gosto. É o tipo de vilão que você entende as motivações dele, você entende o lado humano dele por trás daquilo ali, e que é muito difícil, porque a gente vê muitos vilões que querem conquistar o mundo, querem poder, mas não tem nenhuma razão por trás daquilo, é só por querer. Ele não. Ele tem as motivações dele com base nas dores que ele sofreu no passado, nas decepções, e aí ele tenta consertar isso no mundo de uma forma que a gente não pode concordar que é a mais certa, porque ele faz coisas horríveis em nome disso. Mas assim, funciona muito bem. E também uma coisa que é diferente nessa série, a gente não consegue identificar um conflito central principal. A gente tem uma série que conta várias histórias ali, várias subtramas, claro que tem um arco maior ali por trás, que é a trajetória de Sandman, da vida dele, da existência dele e tal, mas a gente vê que não tem exatamente aquela trama ali fechada para aquela temporada. Não, a gente tem sim o Corinthians, que de certa forma representa o algoz do Sandman nessa série, mas a gente vê no decorrer da série que tudo aquilo ali vai muito além dele. Aquilo ali não é sobre ele. Ele é pouquíssima coisa diante da grandiosidade de tudo aquilo ali que está se desenvolvendo. Ele, inclusive, é uma criação do próprio Sandman, então ele não é nem... Até quando ele está procurando os materiais dele, que é o elmo, o rubi, a areia, e ele diz que, quando ele está indo atrás disso, ele diz que não pode pegar, porque ele é feito da mesma matéria que ele. Então, ele é ali a pessoa que ele quer que Sandman seja destruído para que ele seja livre. Porque ele, como criação, enquanto o Sandman viver, ele tem que responder a Sandman. Ele sempre vai estar inferior a Sandman. E ele quer destruir por causa disso. Então, ele representa aí o vilão que eles pintaram nessa temporada. E nas HQs não é tão bem assim. Mas também é que ele mostra que ele sabe de tudo que acontece, sabe pontos fracos que tem, assim. Tanto é que quando ele está conversando com Luciene, ele fala que, não, mas se ele fizer isso, vai acontecer tal coisa, e ele não vai fazer isso. Agora sim, eu acho que o que a gente pode falar, que é o ponto forte dessa série, é o que realmente faz a gente assistir ela assim e dizer, poxa, isso aqui é um ponto interessante, é que a gente tem uma série sobre entidades altamente poderosas, quase divindades, que são praticamente deuses, Também são. e eles têm esse propósito de aproximar eles, apesar deles terem capacidades que estão fora da alçada de qualquer ser humano, eles não estão exatamente isentos à nossa moralidade, à nossa ética, porque eles são passíveis disso também. Sandman, ele é arrogante, ele erra, ele é prepotente, ele sofreu por amor, ele não está isento a nada disso. No começo a gente até acha que sim, mas depois, quando a gente vai conhecendo e aprofundando o personagem, a gente vê que ele é passível de qualquer emoção humana, como qualquer um de nós. E ele mostra que ele se importa. E é justamente aí que a gente começa a enxergar a identificação com o protagonista. Porque se ele fosse simplesmente uma entidade super poderosa, aquilo ali estava tão fora da realidade que a gente não ia conseguir se conectar com aquela história de uma forma que fosse íntima. Mas não, eles aproximam a realidade de Sandman para a nossa, até porque ele não tem traquejo social, ele não sabe como lidar com as pessoas também, então ele é uma pessoa que afasta muito os outros porque ele não sabe como conviver, digamos assim. A questão da dualidade dos personagens também, como a gente já falou em questão de John Dee, apesar de ele fazer coisas horríveis, ele é uma pessoa que ele é totalmente Que ele quer mostrar contra a verdade. a mentira, porque ele cresceu sendo enganado, tudo na vida dele foi alicerçado em mentiras. Então a gente vê que, apesar de todas as coisas que ele faz, tem coisas ali por trás que a gente olha assim e faz, não, ele tem razão nisso aqui, o discurso dele tá certo, o que tá errado é a forma dele executar para chegar no propósito dele. Mas ainda assim, É uma radical demais. é nesse momento em que a gente começa a conjecturar sobre o que está acontecendo que a gente começa a ver a complexidade e a profundidade dos personagens. Joanna é a mesma coisa. Ela tem questões, são personagens que aparecem relativamente pouco na série, em poucos episódios. Joanna aparece em um só.
E ela chega lá e em um episódio você consegue aprofundar nela nas angústias, nos traumas, nos pesadelos que ela tem. Tanto que tem uma cena que eu acho ótima, que é quando o Sandman tá lá no apartamento dela, ele pega as fotos e faz você parecia a ela mais nova, ele feliz. Aí, tipo, aquilo ali você vê que a angústia foi moldando ela a ser aquilo ali. Sem falar no contraponto maravilhoso que tem entre ela e Sandman. Porque Sandman, no começo, é o tipo de pessoa que caga pra realidade dos humanos. E quando ele precisa dela, que ele chega lá e ela exorciza lá o demônio, no primeiro encontro deles, aí ele, você não tem ideia do que você acabou de fazer. Ela, tenho sim, eu acabei de triplicar meu pagamento, ou seja, você caga pra minha realidade e eu tô nem aí pra sua também, pra você ver como é bom. E acho que o paralelo bom deles é esse, é justamente os dois baterem. E isso causa até uma certa tensão sexual entre os dois em certo momento da série. Você vê, quando ela chega perto dele assim, eu fiquei, será que vai sair alguma coisa daí? Mas não sai. Sandman tem suas próprias questões românticas pra resolver por uma eternidade de nada. Mas enfim. Não, gente, não é nada ou nada não. É nada o nome da pessoa, é nada. É isso mesmo. Uma coisa que eu acho bastante interessante é o paralelo que eles traçaram em torno dos pesadelos. Eles criam aquelas criaturas ali, mas eles botam a gente pra pensar disso. A gente sabe que é uma coisa horrível, que é uma coisa que ninguém gosta de ter, que faz mal, que a pessoa acorda transtornada, mas o objetivo dela aqui é te mostrar o pior no teu sonho pra tu fazer exatamente o contrário na tua vida. O que é necessário pra você ter. É aquele negócio que o mal, o bom, não existiria sem o mal. Então, é uma coisa que você precisa ter. É a mesma coisa que eu acho em relação a medo. Medo não tá lá pra você ficar oculto. Medo tá lá pra você superar. É alguma coisa pra você romper suas barreiras. É uma situação que você vê se desenvolvendo e que acredito que é uma forma de fazer a gente enxergar que tudo na vida da gente é inspiração. Seja pra bom ou pra ruim. Mas você observa esse discurso e é bastante interessante a forma que eles trazem isso, porque é mais uma reflexão que a série proporciona pra gente. Eu queria ver essas coisas que a gente vê relacionado à morte, relacionado à vida. A gente vê também, como você falou, do sonho e o pesadelo. Eu queria ver, mais futuramente, se tiver a segunda temporada, terceira... Já tá confirmada a segunda. Desespero. Queria ver o oposto de desespero, como eles vão tratar isso. Desespero é a entidade que ela enxerga o sofrimento das pessoas através do espelho lá que ela tem e ela se deleita com aquilo. Inclusive ela aparece nessa temporada lá com o desejo, né? Que ela é gêmea de desejo. Então. Mas na HQ ela é bem mais grotesca. Ela aparece nua, ela fica com os ratos em cima dela. É uma coisa bem estranha com essa ratos. São personagens extremamente interessantes. Todos os perpétuos são. Aí nesse ponto daí que eu queria entrar é que a gente fala o contraponto do desespero, que é uma coisa que eu queria comparar em relação a quando ele tem um confronto contra Lúcifer, que é o momento que ele tá lá no inferno e ela diz, não, você é o Deus dos sonhos, mas você não tem poder aqui. Ele, tu acha que eu não tenho aqui? Eu posso não ter poder, mas aqui no inferno não tem sonho não? Porque todo mundo que tá no inferno sonha com o paraíso. O que seria do inferno se as pessoas que vivem aqui não tivessem a capacidade de sonhar com o paraíso? É bem pesado isso que ele fala assim, você fica pensando em caramba, é verdade. Esse diálogo dele com Lúcifer é muito bom, em todos os momentos. As linhas que eles botaram ali de falas são incríveis, não tem o que falar. E outra frase assim que chegou a impactar foi na fala de John, quando ele estava conversando com a garçonete lá, Betty, que ele fala: o problema das histórias que se prolongam demais é que elas terminam em morte. Quando ele conversa com ela sobre ela escrever livros, aí ele pergunta se é ficção. Ela fala, acho que sim, porque todas as minhas histórias têm finais felizes. Isso não significa que são ficções, significa que você sabe a hora de parar. É uma coisa que até quando eu converso com meu pai, que ele fala, quando a gente tá falando de futebol, alguma coisa assim, que a gente fala sobre a carreira de algum jogador, que ele muitas vezes fala, ele soube a hora de parar. Porque é uma coisa que a gente vê, por exemplo, com o Cristiano Ronaldo, que tava no Real Madrid, bombando, quando saiu do Real Madrid, que foi pra Juventus, não tá tendo aquele auge. A gente vê que agora o pessoal, nem do Manchester United que ele tá agora, não tá querendo ele. Então, meio que eu encaro como isso, não foi a hora de parar. A sabedoria é justamente aí, quando você consegue entender a sua hora de parar
e o ritmo que você tem que determinar até você chegar lá. Às vezes, quando você também tenta aparecer demais, você acaba reduzindo o seu tempo útil. E aí você acaba oferecendo tudo aquilo que você tem para oferecer logo de cara, e aí não sobra mais nada. É como uma frase de um livro que eu gosto muito diz: uma chama que arde tão brilhante nunca é feita para durar. Então, isso é uma coisa que traz aqui um paralelo com o que a gente está discutindo aqui. E é sim uma linha muito interessante que essa série traz nesse episódio, que por meu ponto de vista pessoal é um dos melhores da série. Se não for o melhor. Enfim, a gente tá vendo que o vídeo tá ficando meio longo aqui, então, como a gente já tinha acordado anteriormente, a gente vai dividir essa análise em 2 vídeos para não ficar tão maçante e tão longo. E para a comodidade de vocês também. Então, no próximo vídeo a gente vai trazer o resto da nossa análise com as partes que ainda faltam, que a gente separou para comentar ainda, pontos positivos, pontos negativos, diferença das HQs, coisas que a gente ainda quer pontuar. A gente espera que vocês estejam com a gente lá na segunda parte, do outro lado do sonho. Então, é isso. A gente tem que pedir, claro, que vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho aí se vocês ainda não fizeram isso. Compartilha esse vídeo aí com quem assistiu a série, com quem você tem conversado sobre ela. Traz essa pessoa para conversar com a gente um pouquinho também. A gente gosta. Também comenta a tua opinião aí embaixo sobre o que você achou da série, se você discorda, se você concorda com o que a gente já disse aqui, se você tem críticas a respeito do que a gente disse, se você tem críticas a respeito do nosso trabalho aqui no Noir, se você gosta do nosso trabalho, só comenta aí, a gente gosta da opinião de vocês. É um apoio muito grande, vocês nem imaginam o quanto. Então é isso. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você maratonar aí, conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto a gente até aqui. Se você é novato, bem-vindo ao nosso canal novamente. É isso. A gente espera vocês na próxima. E até lá. Tchau!